E em vigor há um ano, a conhecida Lei do Agro foi criada para desburocratizar o acesso ao crédito rural e possibilitar novas formas de captação de recursos. Para saber, então, quais foram esses avanços e como a lei está sendo aplicada de fato nesses últimos meses, eu vou conversar agora com o advogado André Moraes Bacur Silva, do Passos Estica Advogados Associados. Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC e bacharel em Direito pelo Mackenzie e já está aqui conectado conosco. Muito bom dia, doutor André. Seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva. Bom dia, obrigado. Nós que agradecemos. Bom, a legislação entrou em vigor no início da pandemia, no ano passado. Era uma lei muito aguardada, né, a chamada Lei do Agro. E quais são os impactos que a pandemia vem trazendo ou não, né? Quais, de fato, têm sido as aplicações da lei? De certa forma, os impactos foram os menores possíveis diante de todos os outros setores da economia, né? O agronegócio ele foi o menor impactado em relação aos outros setores da economia e a lei trouxe alguns benefícios que foram a possibilidade de emissão de CPR eletrônica, outros benefícios como patrimônio rural em afetação, fundo garantidor solidário, a cédula imobiliária rural, enfim, algumas figuras que auxiliaram no crédito privado do agronegócio. Então, se eu puder escalonar, eu escalonaria como um saldo positivo a entrada da nova Lei do Agro. Bacana, e foi uma lei muito ampla, né? Uma das inovações também da Lei do Agro foi possibilitar aí a captação de recursos, destravar o acesso ao crédito, né? De que forma que isso vem ocorrendo? Explica mais detalhes para a gente. Olha, o crédito foi sim destravado, né? A nova Lei do Agro ela veio para desburocratizar o financiamento do agronegócio e ela vem concluindo o seu papel com bastante êxito. Tanto é que hoje você tem acesso a crédito mais fácil que antes da Lei do Agro. Mais fácil, eu quero dizer, até com taxas menores. Foi uma desburocratização. Para um exemplo disso, é a não necessidade do registro da CPR no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente. Ela precisa apenas ser registrada numa entidade autorizada pelo Banco Central. Outra possibilidade, outro auxílio que deu para financiamento privado do agronegócio foi a possibilidade de liquidação com variação cambial da CPR ou de outros títulos do agronegócio. Isso também abriu mais as portas para o financiamento do agronegócio e melhorou as taxas de crédito do agronegócio. Certo. Agora, a lei também tinha promessa de redução de juros, né? Isso mudou. A gente vem acompanhando aí a taxa Selic a patamares bem mais baixos do que nos anos anteriores, mas já começa a subir, né? Como que isso também vem acompanhando na prática na lei? Isso, infelizmente, não foi uma alteração significativa na nova Lei do Agro, porém, as novidades que ela trouxe fizeram com que houvesse mais concorrência no financiamento do agronegócio e essa concorrência reduziu um pouco as taxas de juros para o financiamento do agronegócio. Certo, traz mais alternativas, né, para o produtor. E você estava comentando sobre os títulos, né, a CPR, a lei abrange algumas mudanças, aí alguns títulos que hoje têm crescido bastante no agro, como é o caso mesmo da cédula de produto rural, né, a CPR e também a cédula imobiliária rural, né. O que mudou na prática? Eu queria que a gente mostrasse, assim, para quem está assistindo a gente, de fato, como ter acesso a esses títulos. A CPR, né, antes da lei, já era o título mais utilizado para financiamento do agronegócio. Foi um título criado lá em 1994 e foi precursor do financiamento do agronegócio. Muito se deve ao agronegócio à CPR. E ela continua sendo a mais utilizada, né, um instrumento, o título mais utilizado para financiamento. Foi melhorada bastante com a nova Lei do Agro, essas possibilidades de variação cambial, inclusão de novas garantias, né? Hoje tem o Fundo Garantidor Solidário, Patrimônio Rural e Afetação, essas garantias todas trazidas pela nova Lei do Agro. E com relação à CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, essa também já vem sendo emitida, mas em menor escala em relação à CPR. Então a CPR continua sendo o carro-chefe, a locomotiva do financiamento privado do agronegócio. E por falar em financiamento privado do agronegócio, em crédito, a gente teve aí recentemente, na semana passada, a aprovação da recomposição
do orçamento no Congresso Nacional e está a expectativa agora do Plano Safra, né, subsidiado. A gente não tem ainda informações sobre recursos. Como que vocês estão vendo, né, o Plano Safra, enfim, na verdade, essas alternativas de crédito hoje no agronegócio, já que o agro não parou, a gente está tendo cada vez mais crescimento no nosso setor, né? Então, como hoje vocês estão vendo essas alternativas de crédito e o que a gente tem disponível também por parte do governo? Sim, sim. Como você bem disse, nessa semana foi aprovado pelo Congresso Nacional o crédito suplementar de 19 bilhões de reais. E desses 19, 3,7 bilhões vão ser direcionados para subvenção de taxas de crédito do agronegócio. Com certeza isso auxiliará na produção da próxima safra, né? Já auxiliou, já destravou o financiamento imediatamente da safra atual, e na próxima safra esses 3 bilhões, entrarão para financiar toda a cadeia do agro no crédito público do Plano Safra. Tá certo, importante aí também para trazer mais subsídios, né? Doutor André, muito obrigada pelas informações, bom conhecermos um pouco mais também sobre a Lei do Agro e as suas aplicações. Um ótimo dia e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, até a próxima. Obrigada.